Olá, querido aluno, tudo bem com você? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí me assistindo. A nossa aula de hoje é sobre o ciclo trigonométrico. Então, vamos falar aqui primeiro, antes de tudo, sobre as unidades de medida de ângulos. Nós vamos falar com mais frequência aqui sobre o grau e sobre o radiano. O grau nós estamos acostumados a trabalhar, então falamos aqui, que 1 grau equivale a 360 avos de uma circunferência. Ou seja, se você pegar um círculo e dividir em 360 partes, cada parte vai ser 1 grau, certo? Então, esse é o conceito aí de grau. E nós temos também o radiano, que a gente vai trabalhar cada vez mais aqui com essa unidade de medida. Vai ser cada vez mais frequente, inclusive, quando você estiver falando de exercícios de vestibular ou Enem, a gente vai falar com mais frequência realmente mesmo sobre os radianos. Você vai ver mais falar sobre o ângulo, em radianos. Então, vamos entender o que é aí, Uma volta completa no círculo trigonométrico, numa circunferência, corresponde em graus a 360 graus e em radianos, 2π. Por que 2π? Porque quando a gente pensa lá numa circunferência, a gente vai ver logo mais, a gente pensa na circunferência, o comprimento dela é 2π vezes o raio. Sendo o raio igual a 1, que é o que nós temos na circunferência trigonométrica, no nosso círculo trigonométrico, você vai entender que o comprimento dessa circunferência fica 2π, Então, a circunferência por inteiro tem 360 graus e tem 2π de arco aí. Por isso que a gente consegue fazer uma regrinha de 3 aqui e entender que o 360 graus equivale a 2π. Sendo assim, o 180 graus, que é a metade de 360, equivale a π radianos. Então, nós temos essa noção aqui, Aqui, então, vamos continuar aqui, Pois no caso da medida de ângulo, o valor de π passa a ser referente a 180 graus, exatamente o que a gente viu agora. Considerando π igual a 3,14, uma aproximação, então, 180 graus equivale a aproximadamente 3,14 graus, 3,14 radianos, perdão. Logo, 1 radiano equivale a aproximadamente 57 graus. Essa aproximação aí para 1 radiano não é muito usual. O que a gente precisa entender é como escrever um ângulo em radianos aqui em função do π, dessa forma que a gente está escrevendo aqui para o 360 e para o 180. Vamos fazer aqui um exemplo? Como eu consigo fazer essa conversão de graus para radianos, de radianos para graus? Para a gente converter graus para radianos, vai ser o seguinte, vou pegar 2 exemplos aqui para você. 60 graus, vamos converter os 60 graus para radianos, e os 135 graus também. Vamos converter os 135 graus para radianos. O que você precisa fazer? Primeiro, a única coisa que você faz é você pegar o valor de graus, 60 graus, e colocar sobre o 180. Certo? E aqui na frente você já coloca o π. E agora essa fração que a gente montou, a gente vai simplificar ela até a gente chegar na fração irredutível, Então, primeiro, eu já sei que eu posso cortar esses 2 zerinhos aqui, Então, fica 6 sobre 18. Eu sei que eu consigo dividir todo mundo aqui por 6, Tanto o 6 quanto o 18 são múltiplos do 6. Então, eu vou ter como resultado o seguinte, 6 dividido por 6, 1. 1 vezes π, fica o próprio π. Sobre 18 dividido por 6, 3. Tenho, então, que os 60 graus é π sobre 3 radianos, certo? Vamos fazer agora com 135. Mesma forma, Vou pegar o 135 e vou colocar sobre 180. E na frente eu coloco π. Agora eu vou vir aqui simplificar essa fração. Eu estou observando aqui, eu não tenho 0 em cima e 0 embaixo para eu cortar. Então, eu vou começar simplificando. Eu sei que os 2 valores são múltiplos de 5, porque termina com 5 e termina com 0. Então, eu sei que eu consigo simplificar todo mundo aqui por 5. Vou dividir por 5 aqui então, Vou dividir todo mundo por 5. 135 dividido por 5, vamos fazer aquela regrinha lá de divisão por 5? Você pega o dobro de 135 é 270, e divide por 10. 270 dividido por 10 é 27, certo? E vai ficar dividido por 180 dividido por 5, você pega o dobro, 360, e divide por 10, fica 36. Então, 27 sobre 36, π. Você acha que a gente consegue simplificar isso aqui novamente? Conseguimos, Você pode observar que todos esses valores são múltiplos de 9. Então, eu consigo dividir todo mundo aqui por 9.
como é que vai ficar o meu resultado? 27 dividido por 9 vai dar 3, então fica 3π. E 36 dividido por 9 vai dar 4. Então, 3π sobre 4 radianos. Bem tranquila que essa conversão, né? Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar um valor em radianos e transformar em graus. É mais simples ainda do que você imagina. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, π sobre 4 radianos e 2π sobre 3 radianos. Essa daqui é muito mais simples, por quê? Porque você precisa saber que π equivale a 180. Então, no lugar de π, você coloca 180 graus. Então, aqui vai ser 180 graus dividido por 4, que dá 45 graus. Mais simples impossível, né? E aqui, no segundo exemplo, vai ser 2 vezes os 180 graus sobre 3. O 180 a gente divide por 3, que dá 60. 2 vezes 60 fica 120 graus. Muito, muito, muito simples essa conversão aí de graus para radianos e de radianos para graus. Então, entenda aí essa conversão para você resolver quando for necessário, beleza? Vamos então continuar. O círculo trigonométrico, ou ciclo trigonométrico, né, é uma circunferência de raio 1, cujo centro está no ponto O, ponto de origem 00 do plano cartesiano. Então, o que nós temos aqui, ó? Temos aqui o eixo X, ó, e o eixo Y, que eu acabei de grifar aqui para você. Então, o eixo aqui, o cruzamento desses dois eixos, né, dos nossos dois eixos aqui, ele é o ponto 00, ponto de origem. E essa circunferência que a gente desenhou aqui, com o centro aqui nesse ponto de origem, ela tem raio 1. O que significa isso? Significa que esses pedaços aqui, ó, tudo tem comprimento igual a 1. Deixa eu só colocar aqui, ó, esses pedacinhos aqui, todos têm comprimento igual a 1. Todos, né, esses segmentos de reta que eu crio do meio até a extremidade da circunferência tem comprimento igual a 1, ok? Então, vou tirar aqui essas linhas para a gente entender melhor. É usado para representar números reais relacionados a ângulos, portanto, cada ponto dessa circunferência está relacionado a um número real, que, por sua vez, representa um ângulo. Assim, é possível representar também valores de seno e cosseno. Com esses eixos aqui, x e y, a gente consegue, né, representar seno e cosseno nesse ciclo trigonométrico. Como assim? Vamos entender algumas coisas primeiro. Vamos lá. Nós temos que entender o seguinte. Primeiro, se esse raio é igual a 1, vamos pensar aqui no nosso plano cartesiano, né? Então, eu sei, este pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, é raio. Então, isso aqui vale 1, certo? Então, de 0 até 1 para a direita, este ponto aqui vale 1 positivo. Pensando a mesma noção, só que indo para a esquerda, esse pedacinho aqui também vale 1. Só que eu estou indo de 0 para o sentido negativo. Então, aqui eu estou no ponto menos 1. Este ponto aqui é o ponto menos 1. Da mesma forma, eu tenho aqui no eixo y. Se eu saio do ponto de origem e ando o meu valor de raio, que é 1, para cima, no sentido positivo de y, este ponto aqui vai estar no 1, certo? Aqui eu tenho 1 de distância, né? Então, este ponto ali em cima vai ser o 1 positivo. Saindo do 0 para baixo, para o sentido negativo do meu eixo y, eu sei que essa distância aqui é 1. Este ponto aqui, então, estará no menos 1, certo? Esses conhecimentos vão ser necessários para a gente entender aí seno e cosseno dentro deste ciclo. Outra coisa que a gente pode entender é, você consegue observar que essa circunferência está sendo dividida em 4 partes, ó? Partes, essa parte aqui que eu acabei de fazer um xizinho, essa outra parte aqui, essa daqui, ó, 4 partes. Então, ó, aqui nós temos o eixo de 90, um ângulo de 90 graus, aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus, aqui também, e aqui também. Então, o que isso representa para a gente? Essa circunferência que tem 360 graus, ela é dividida em 4 partes, essas 4 partes que a gente marcou aqui, essas 4 fatias de pizza, entre aspas, né? Só para você ter uma noção. E cada uma dessas partes tem 90 graus, certo? Temos 90 graus aí. Então, esse entendimento vai ser suficiente para a gente passar para a próxima parte. Então, vamos lá. Agora, nós vamos entender aqui o que são os nossos quadrantes e quais ângulos estão em cada quadrante. O que são esses quadrantes? Eu não falei para você que a nossa circunferência era dividida aqui em 4 partes? Essas 4 partes são os nossos quadrantes. Se a gente for pensar aqui em como está sendo desenhada essa circunferência, a gente vai começar aqui, ó,
deste ponto aqui e vai começar a desenhar nossa circunferência neste sentido, certo? Se a gente vai começar daqui, a gente começa aqui com 0, certo? E vai de 0 ao 90 graus. Esse aqui é o meu primeiro quadrante, ó. O primeiro quadrante, quadrante 1. Contém os números reais que vão de 0 até π sobre 2. Π sobre 2 é a representação em radianos dos 90 graus, né? E os ângulos entre 0 e 90 graus. Esse aqui é o meu primeiro quadrante, de 0 a 90. Quando a gente passa para o próximo quadrante, continuando aqui o desenho da minha circunferência, né? Ou para a próxima parte de 4, eu tenho aqui o meu segundo quadrante, tem os ângulos de 90 até 180 graus, né? O quadrante 2, de π sobre 2 até π, né? Sobre 2 até π radianos. Então, temos aí o segundo quadrante, tem os ângulos de 90 até 180. Continuando aqui a minha circunferência, eu tenho o meu terceiro quadrante. O meu terceiro quadrante tem os ângulos de 180 até 270 graus. Como que eu sei esses ângulos aqui, professora? Simples. Cada um tem 90, né? Então, se eu andei 90 graus aqui, eu saí do 0 para o 90. Depois, eu saí do 90 e fui para o 180. Andei mais 90 graus. Aqui eu vou andar mais 90 graus, vou sair do 180 e vou para o 270 no terceiro quadrante. E continuando aqui para o quarto quadrante, eu saio do 270 e vou fechar a minha circunferência com 360, certo? Porque eu tenho aqui mais 90 graus para eu completar aqui a minha circunferência. Então, esses quadrantes vão ser muito importantes para o entendimento aqui do ciclo, né? Então, a gente começa aqui no superior da direita, certo? Então, temos os dois quadrantes superiores, temos 1 e 2 são superiores, o superior da direita é o primeiro. Aí, a gente vai fazendo, né, o nosso ciclo, vai seguindo aí no sentido, né, anti-horário, né? O sentido horário é no sentido dos ponteiros do relógio, que é nesse sentido para cá, beleza? Mas a nossa circunferência vai ser desenhada no sentido anti-horário, que é isso que eu desenhei as setinhas de azul, beleza? Vamos continuar aqui, então. Entendemos os quadrantes, sabemos os ângulos e os arcos aí que vão, né, em cada um dos quadrantes. Agora, vamos entender as nossas razões trigonométricas no ciclo, né? O que a gente tem? Nós temos ali os nossos eixos x, nós temos aqui o eixo x, e temos aqui o eixo y. Esses dois eixos são o que a gente vai representar aqui como cosseno e como o seno. O cosseno é o que está no eixo x, o cosseno, eixo x. O meu seno, ele vai estar aqui no eixo y, certo? Se você quiser, por acaso, encontrar um ponto. Então, uma dica para você aqui, para você saber qual dos eixos aqui é o cosseno, qual que é o seno. Quem está com sono está deitado, com sono, cosseno. Cosseno está deitado. Quem está sem sono está em pé. Sem sono, seno, em pé, eixo Y, certo? Quem está com sono está deitado, quem está sem sono está em pé. Olha que negócio mais legal. E a nossa tangente, o eixo da tangente, ele é paralelo ao eixo do seno, certo? Só que tangenciando a minha circunferência. É um segmento aqui, um eixo, que passa aqui fazendo uma tangente, aqui passa tangenciando aqui a minha circunferência. Então, ele vai estar aqui, ó, passando bem na beiradinha do nosso círculo, paralelo ao eixo do seno e à direita aqui do eixo, certo? Essa tangente vai estar sempre aqui neste ponto aqui, ó, à direita do meu seno e paralelo a ele, certinho? Então, temos eixo x representa o eixo dos cossenos, eixo y representa o eixo dos senos e o eixo x representa o eixo das tangentes. Mas, professora, como que eu posso encontrar o seno ou cosseno, né, de um certo ângulo aí dentro desse círculo aí? Vamos pensar. Observe esse ângulo que está colocado aí pra gente, esse ângulo alfa que está aqui. Ele, se você fizer, né, o que a gente fez aqui, estão vendo aqui, né, marcar este ponto aqui em cima da circunferência. Eu peguei a linha que representa o meu ângulo e marquei o ponto aqui em cima da circunferência. Um determinado ponto P, este ponto P aqui. Como que eu sei falar o cosseno ou o seno deste ângulo nesse círculo? Se eu fizer aqui, né, a minha projeção deste ponto lá no eixo x, este ponto onde eu cheguei aqui no eixo x, ele é o cosseno deste ângulo alfa. Se eu fizer a projeção deste ponto aqui no meu eixo de y, este ponto que eu cheguei aqui no eixo seno, né, ele é o meu seno deste ângulo alfa. E fazendo a continuação aqui da minha inclinação até chegar na tangente, eu tenho que este ponto aqui é a minha tangente
do meu ângulo alfa. Então, este ponto aqui é o seno de alfa. Este ponto aqui embaixo, ele é o meu cosseno de alfa. E este ponto aqui nesse eixo aqui, ele é a minha tangente de alfa. É assim, fazendo as projeções aí, né, que a gente consegue encontrar esses valores. Beleza? Entenda que aqui tudo tem a ver com o nosso triângulo retângulo. Observe que esse triângulo que a gente formou aqui, né, é um triângulo retângulo, ok? Este pedacinho aqui, ó, este pedaço aqui equivale ao cosseno. Este pedaço aqui equivale ao meu seno. Isso aqui pelos próprios conhecimentos do triângulo retângulo, das razões no ciclo, vocês vão lembrar isso daqui, né? E nós temos que toda essa projeção aqui, né, todo esse pedacinho aqui, será a tangente. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Ó, observando o ciclo trigonométrico, podemos afirmar que, vamos observar aqui, ó, quando θ, que é o meu ângulo, é igual a zero, então onde que eu vou estar quando o meu ângulo for zero? Aqui, ó, no comecinho aqui, ó, este pontinho aqui, o meu ângulo vale 0 graus, certo? Neste ponto aqui, observa, eu vou olhar aqui no meu eixo do cosseno. O meu cosseno, aqui, o meu cosseno está em cima do 1. Então, o cosseno deste ângulo θ aqui, vale 1. Agora, se eu fizer a projeção dele, sair desse ponto que está o zero aqui, encontrar lá no meu eixo y, fiz essa projeção aqui. Quando eu cheguei no meu eixo y, eu cheguei no ponto 0. Então, significa que o meu seno vale 0. Vamos aqui para um próximo ponto. Quando o ângulo θ for igual a 90, vou olhar este ponto aqui agora. Este ponto aqui nós temos 90 graus. Neste ponto de 90 graus, eu estou bem em cima do meu eixo y. Este ponto que eu estou em cima do eixo y, ele está no 1. Aqui é o 1, certo? Então, significa que o meu seno vale 1. Agora, se eu fizer a projeção aqui, ó, vim puxando aqui para eu chegar no meu eixo do cosseno. Vim aqui e cheguei no ponto 0, significa que o meu cosseno vale 0. Olha que simples, olha que negócio mais tranquilo. Vamos para o próximo valor aqui. Vamos para os 180 graus, esse próximo ponto aqui, 180 graus. Esse 180 graus, eu tenho um valor aqui em cima do meu eixo x, né? Que é o menos 1. Aqui a gente está bem em cima do menos 1. Significa que o meu eixo x é o cosseno. Temos cosseno valendo menos 1. Beleza. Agora, quando eu vou lá puxar para fazer o do meu seno, ó, puxo aqui para o sentido do eixo do seno, chegamos no 0. Então, para o 180, o seno vale 0. Vamos lá agora para o próximo, 270. Este ponto aqui, ó, temos 270 graus aqui. 270 graus. Este ponto aqui está bem em cima do menos 1 no eixo y, né? No eixo y, que é o seno, a gente está em cima do menos 1. Por isso que nós temos aqui que o seno vale menos 1. Olha para você ver. E quando eu vou puxar aqui isso aqui para o meu eixo x, que é o do cosseno, eu chego no 0, significando então que o cosseno vale 0 do meu 270. E o 360 graus, né? Está bem aqui em cima do 0, está no mesmo ponto do 0. Se o 360 graus e o 0 estão no mesmo ponto, nós podemos afirmar que o cosseno do 360 é igual a 1, do mesmo jeito que o do 0, e o seno de 360 é igual a 0, do mesmo jeito que o ângulo 0 graus. Ok? Então, espero que você tenha compreendido essas noções aqui, né, dentro do nosso ciclo, e não tenha dúvida, se você tiver dúvida, você saber onde me encontrar. Por último, mas com certeza não menos importante, vamos falar aqui dos sinais dessas razões no ciclo. Isso aqui é muito, muito, muito importante, meus jovens. O que isso quer dizer, né? O que a gente vai falar? Ah, como assim os sinais, né? De acordo com o quadrante que está inserido, os valores do seno e cosseno e tangente variam, ou seja, né? Os ângulos podem apresentar um valor positivo ou negativo. Para compreender melhor, veja a figura abaixo. Primeiro, uma coisa que eu já vou te adiantar. Se você observou aqui, ó, que no seno e no cosseno a gente só chegava até o menos 1 ou até o 1, significa que esses são os limites dos valores. Você não vai ter nenhum ângulo com seno maior que 1 ou com seno menor que menos 1. Da mesma forma que você não vai ter nenhum ângulo com cosseno maior que 1 ou cosseno menor que menos 1. Esses são os limites para seno e cosseno. Mas a tangente pode assumir qualquer valor, né? Como que a gente vai ter a noção aqui? Primeiro, vamos observar aqui o do seno, ó. O meu seno é que o meu eixo y, marquei aqui, é o meu eixo y, né? Todos esses pontos aqui, ó, que estão no primeiro quadrante e todos esses pontos que estão no segundo quadrante
vão puxar aqui, ó, para a parte positiva do eixo Y. Significa, então, que o primeiro e o segundo quadrante são positivos, certo? Agora, quando a gente passa para o quarto para o terceiro e para o quarto quadrante, a gente vai ver que essas partes aqui já vão puxar para a parte negativa do eixo Y. Então, esses quadrantes 3 e 4 têm o seno negativo, né? Do jeito que está mostrando aqui. Agora, vamos falar do cosseno. Ó, o cosseno aqui é o meu eixo do cosseno. Eu penso aqui, ó, o primeiro quadrante, esses valores vão puxar aqui para a parte positiva, certo? Então, o primeiro quadrante ele tem cosseno positivo. Quando a gente passa aqui para o segundo quadrante, ó, o segundo quadrante vai puxar para a parte negativa do meu cosseno. Então, o segundo quadrante, negativo. O terceiro quadrante vai continuar aqui ainda na parte negativa, né? A gente vai estar puxando aqui para a parte negativa do cosseno. Enquanto no quarto quadrante, a gente volta a ter valores de cosseno positivo, certo? Então, quarto quadrante, positivo. Agora, vamos para a tangente. Na nossa tangente, a gente vai ter o seguinte, ó. Tangente, esse aqui é o eixo da minha tangente. Né? Como que a gente olha o sinal da tangente? A tangente é positiva, é igual ao seno, né? Positiva aqui na parte de cima e negativa aqui nessa parte de baixo. Aqui a parte negativa, né? Quando passa de 0 para baixo é negativo e de 0 para cima, positivo. Beleza. Então, esses ângulos aqui do primeiro quadrante, quando eu vou fazer aquela ligação para a tangente, eu vou puxando para cá, ó. Vou puxando esses ângulos para cá, para a parte positiva. Então, primeiro quadrante, positivo. Quando eu vou pegando aqui os pontos que estão aqui no meu segundo quadrante, como que eu puxo isso aqui para o lado da tangente? Eu tenho que puxar sempre passando pelo centro. Então, o ponto que está aqui, onde que vai parar a tangente dele? Eu tenho que puxar passando pelo centro, então vai lá para baixo, olha para você ver, ó. Nesse segundo quadrante, os pontos vão lá para baixo. Então, o meu segundo quadrante tem tangente negativa. O meu terceiro quadrante tem os pontos aqui, né? Esses pontos aqui do meu terceiro quadrante, eu também tenho que puxar passando pelo centro. Então, vou puxar daqui passando pelo centro, vou para cima, né? Vou para a parte positiva novamente, ó, para você ver, ó. Passando o terceiro quadrante, eu vou para a parte positiva da tangente, porque eu tenho que puxar passando aqui pelo centro, né? E, por último, no meu quarto quadrante, eu vou puxar daqui do centro, ó, para baixo, né? Passando pela minha circunferência e pelo centro. Então, eu tenho que o meu quarto quadrante é negativo. Então, agora que nós já entendemos por que são esses sinais aí positivos e negativos, vou te entregar um macetinho, ó. Qual que é o macetinho? Cetaco 12, 13, 14. Cetaco 12, 13, 14. O que é isso? De onde surgiu isso aqui? Seno. Quais são os quadrantes positivos? 1 e 2, ó. Positivos, 1 e 2. Tangente, quais são os quadrantes positivos? 1 e 3, ó. 1, 3 são os positivos. E o cosseno, quais são os quadrantes positivos? 1 e 4, olha aqui, ó. 1 e 4 são os quadrantes positivos. E os que a gente não marcou aqui, logicamente, são os negativos, né? Então, cetaco 12, 13, 14 é um macetinho para você lembrar aí dos sinais de cada uma das nossas razões trigonométricas no nosso ciclo. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.